Então, boa noite, bem-vindo ao Sempre um Papo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, senhor É uma Edson. honra e uma alegria. Boa noite. Vamos começar falando um pouco, antes de entrar na história do livro, sobre a sua trajetória como jornalista, como escritor e, especialmente, como membro há mais de 40 anos da União do Vegetal. Certo. Eu me formei em jornalismo na Universidade de Brasília. E, na época, eu já trabalhava no Senado Federal. Eu sou um jornalista que não exercia a profissão. E o meu trabalho sempre foi em função de escrever coisas técnicas e com o tempo, já a literatura é propriamente dita. Bem, falar um pouquinho do UDV, porque de um determinado momento, a partir de 1975, essa religião que surgiu no seio da Amazônia e que foi criada por um seringueiro, José Gabriel da Costa, um homem muito simples e dotado de sabedoria. Então, a partir do momento que eu conheci a UDV, a minha vida, essa religião passou a fazer parte integrante da minha vida. Não só da minha vida, como a vida dos meus filhos, da minha família e também de tantos amigos. É uma religião que tem seus fundamentos no cristianismo, mas, ao mesmo tempo, também tem aspectos espirituais. É uma religião espírita, propriamente dita, e nós também temos contato com aspectos de religiões africanas e também, vamos chamar assim, de seres encantados da floresta. É uma religião tipicamente brasileira, em que este Senhor, este Mestre Gabriel, criou e que vem, ao longo do tempo, de uma maneira bem gradual, se apresentando à sociedade, mas sempre respeitando os valores espíritas, os valores do cristianismo. Então, essa é a minha caminhada há mais de 40 anos dentro dessa religião, e nós já tivemos muitas incompreensões, e até natural que a sociedade até então não conhecia tanto o que significa o ayahuasca, porque nós bebemos o chá, que é o nosso sacramento. Então, o preconceito, o desconhecimento, até certo ponto era natural, as pessoas não conheciam. Hoje ainda há um preconceito, ainda há um desconhecimento, mas não tanto mais, porque essa religião se inseriu de tal maneira na sociedade, prestando um serviço beneficente, prestando um serviço social, prestando um serviço ecológico, que não há mais como desconhecer que nós trabalhamos para o bem, nós trabalhamos em busca da melhoria da qualidade de vida de seus adeptos e, indiretamente, de toda a sociedade. Eu devia estar presente em outros países também, né? Sim, nós estamos presentes nos Estados Unidos, na Espanha, Inglaterra, Suíça, e iniciando também um trabalho na Itália. Mas todo esse trabalho sempre é feito de uma maneira legal. Nós chegamos de uma forma de acordo com o que as leis de cada país estabelecem. Vencemos um grande processo nos Estados Unidos, em que a União do Vegetal foi a Suprema Corte dos Estados Unidos, tivemos uma vitória por unanimidade. E aí me permita uma pequena historinha. Bem, este senhor, José Gabriel da Costa, em 1971, ele declarou no documento que o chá é completamente inofensivo à saúde. Bem, até aquela época não havia nenhuma pesquisa médica, não havia nenhum estudo científico referente ao chá. Ele falou baseado na vivência dele, no coração e na sabedoria dele, em 1971. Passado alguns anos, o governo norte-americano proibiu a entrada do uso da religião e do sacramento nos Estados Unidos, e na era Bush, que foi um governo muito poderoso. E ele, então, usou todo o poderio do governo para provar aquilo que um caboclo na Amazônia havia dito. O governo norte-americano não conseguiu provar que o chá causava dano à saúde. Então, por isso, aí nós vencemos na Suprema Corte daquele país. E qual que é a importância do chá ayahuasca dentro da União do Vegetal? Tá. O chá, nós costumamos dizer, vamos dizer, as pessoas que não têm o conhecimento, ele é feito a partir de duas plantas, do mariri, que é um cipó, e da chacrona, que é uma folha. E é completamente inofensivo à saúde. Ele é o nosso sacramento religioso, ou seja, o adepto ou o sócio, ao beber o chá,
ele tem uma possibilidade de ter uma ampliação de consciência, de ter uma ampliação de compreensão. Então, ele pode compreender mais quem ele é, ele pode compreender mais quem é Jesus, quem é a Virgem Maria, o que é a natureza. Ele pode compreender mais o que é a família, porque a União do Vegetal é uma religião em que a família tem um papel de destaque. Nós trabalhamos sempre em prol da família, da integração da pessoa consigo mesmo e também com a família. E o chá é esse veículo que nos conduz a esse estado de contemplação, a um estado de meditação, a uma expansão de consciência. Quando que começou a sua adoração, né? Devoção a Maria? Eu morava aqui em Belo Horizonte, eu era menino, no bairro Aparecida, e meu pai carregando um andor de Nossa Senhora em uma procissão, e eu acompanhando ele. E uma daquelas flores que enfeitavam aquele andor caiu. E meu pai pegou aquela flor e levou para casa e colocou no copo d'água. Mas ele sempre olhava para aquela flor e aquilo para ele tinha uma importância que me chamou a atenção. Por que meu pai está cuidando tanto de uma flor? Então, eu penso que começou por aí. E voltando àquilo que você me perguntou sobre o chá, eu acho que o chá, mais na frente, começou a me despertar para as coisas que eu vivi na minha infância, para as coisas que eu passei a vivenciar. Mas, para mim, começou com uma coisa muito simples, uma flor que caiu e que meu pai pegou e guardou com muito carinho. O livro ele traz poesias e que são orações também, né? Como que a gente consegue unir essas duas coisas? Como que o senhor fez para unir as duas e trazer música junto? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a produção do livro mesmo, e sobre os parceiros que estão no livro, o ilustrador, o músico. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o poema que dá título ao livro. Que há momentos na vida de qualquer um de nós que são momentos que são marcantes. Eu estava em um barco na cidade de Feijó do Acre, indo para Envira, no Amazonas. Quando eu embarquei no barco, um barco regional, era 5 horas da manhã, e que a pessoa ligou o motor, aí começou a fazer muito barulho, porque o cano de descarga estava aberto, estava estragado. Quando o barco começou a navegar no rio, eu olhei para a margem e comecei a ver uma luz diferente naquela floresta, porque o sol estava começando a se levantar no horizonte. Era uma floresta alta, eu não via o sol, mas via a luz do sol no meio daquela floresta. E aquilo começou a tocar o meu coração. Aí eu me lembrei de minha avó, da parte materna, que às 6 horas, em Juiz de Fora, quase todos os dias, ela colocava a música Ave Maria. Então, aquilo começou a mexer no meu sentimento, eu comecei a escrever o poema e toda a irritação passou, e eu fiquei no colo de Nossa Senhora e escrevi o poema. E então, em uma certa ocasião, eu tive uma ideia de que uma grande amiga minha, Fátima Mourão, uma profissional de muita capacidade técnica, pedia para ela gravasse aquele poema. Surgiu a ideia de eu colocar no livro, acrescentando a música. Bem, todos os outros poemas que compõem esse livro ou foram feitos em momentos de em que, dentro das minhas aflições, eu buscava uma ligação com o divino, com o sagrado, que pudesse me dar um pouco mais de calma, ou então em momentos que eu estava contemplando em êxtase, ou percebendo a natureza, alguma coisa assim. Porque, voltando a uma pergunta que o Afonso me fez, eu acho que é muito difícil você estabelecer uma linha de diferença entre um poema devocional e uma oração. É muito difícil. É muito difícil porque, seja qual for o conceito de religião que nós possamos ter, seja qual for o conceito de espiritualidade que nós podemos ter, a oração é sempre algo ligado à arte. Porque a arte vem de um sentimento, né? E o poema devocional, ou ele é feito em exaltação, em reconhecimento, ou venerando algo que nos é superior ao divino, ou então solicitando ao divino, seja da forma como que cada um possa conceber alguma coisa.
Então, para mim, o poema devocional e a oração estão muito próximos. E a gente pode ver São Francisco de Assis era um poeta. Se nós vamos assim ampliar esse conceito de religião e de espiritualidade, nós vamos ver que a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso, são poemas. E por que são poemas? Porque tocam o nosso sentimento, né? Esse é um papel da arte e é também um papel de um poema sacro ou de um poema devocional. E a escolha das ilustrações do livro? Minha amiga, a Judy Rez, uma norte-americana, é uma artista consagrada, tem um trabalho espetacular. E ela pedia a ela para ilustrar o livro, e ela não só fez, como também teve muita paciência para me entender, para conseguir perceber aquilo que eu estava querendo, né? A arte dela é algo sublime, né? Essa imagem que ilustra o livro, a gente percebe uma obra de arte, né? Aí, mais uma vez, a gente vê a arte, a devoção e a espiritualidade ligadas, porque como não se emocionar com uma imagem dessa? E o livro traz poucos poemas, né? Bem selecionados. Como foi essa escolha de fazer um livro tão sucinto, né? Mas tão importante assim para... Eu penso que no mundo em que nós estamos vivendo, onde cada um de nós sabe quantas coisas acontecendo, quantos valores sendo transformados, né? E eu sempre pensei que se algo que pudesse trazer alguma reflexão para as pessoas, algo que pudesse fazer com que as pessoas pensassem um pouco no divino, no sagrado, ou na natureza, independente de religião, mas que as pessoas parassem para pensar um pouquinho, talvez eu pudesse ajudar a compreender, as pessoas chegarem a compreenderem mais a importância de um recolhimento, de uma meditação, de uma meditação, de uma meditação, de uma meditação, de uma meditação. Quando entras em minha casa, estás em minha casa, Senhor, é teu meu coração. Retiro tuas sandálias, gastas pelo pó da estrada e pelas dores dos que molham o chão com lágrimas de fé. Chuvas de esperança na terra da promissão. Lavo teus pés, ensanguentados pássaros de fogo, com contritas lágrimas, humildes rios do perdão. Entre as linhas de teu manto, santificado pela claridade que agasalhas, vejo crianças sorrindo singelas. Nos dramas da vida, perderão a inocência, tornar-se-ão homens, só retornarão a ti, pequeninos, quando reencontrarem teu abrigo. Estás em minha casa, Senhor, é teu meu coração. Com olhos mansos, miro as tramas de tua veste. Encontro as linhas de teu rosto nos dosas rugas. Tempos de infortúnio em que me afastei de ti. Tuas mãos, silenciosos peixes, multiplicam o amor, afagam minha fronte, debruçada a teus pés. Espero a palavra que germinará a salvação. Muito grato, muito grato. E Maria, que lugar que ela representa na união do vegetal? E na união, desde o seu início das nossas sessões, como nós chamamos, os nossos rituais, desde o início a Virgem Maria já é evocada. Nós já chamamos e conhecemos com o nome de Nossa Senhora da Conceição. Então, ela está ligada, bem, vamos dizer assim, desde a origem da união do vegetal. E desde, assim, todas as sessões, praticamente todas, nós chamamos por ela. 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 Edson, eu fui levar seu livro lá na Van Damme, que é uma livraria de livro de arte. E o Van Damme, assim, pelo que eu conheço, é uma das pessoas que mais entende de livro em Belo Horizonte. Ele ficou muito encantado com o seu livro e ele falou, esse é um verdadeiro livro de arte.
Qual que é essa relação da UDV com a arte? Como é que o senhor vê e como é que o senhor explica isso? Em nossos rituais, nós entoamos canções que nós conhecemos como chamadas. E alguma dessas canções, alguma dessas chamadas, de autoria do mestre Gabriel e de outras pessoas também, eu não sou autor de nenhuma chamada, a gente percebe que há uma profunda ligação com a arte. Né? Porque é dentro daquele conceito que eu estive falando antes, porque são coisas que tocam o nosso coração, E na UDV, a arte está presente em forma da música, ou seja, na música das chamadas ou na música que nós ouvimos também em nossos rituais. E na UDV nós temos pessoas, artistas consagrados. Nós temos o Jair Gabriel da Costa, que hoje é um pintor consagrado no Brasil inteiro e já em boa parte também do mundo, pelo tipo de desenho que ele faz. Nós temos o Roberto Evangelista, que é um poeta maior. Então, essa arte está ligada tanto no plano da nossa ritualística pela música, tanto também no que a união, através de seu veículo sagrado, que é o chá, desperta nas pessoas. Porque, ao ampliar os sentidos, ao ampliar a consciência, ao fazer com que a pessoa entre no estado profundo de meditação, aquilo que é belo, aquilo que é bom também pode florescer em forma de uma arte, seja um poema, seja de uma pintura, seja até mesmo na forma de expressar alguma devoção. Ô Edson, você acha que, na sua visão, né, essas experiências que a gente tem em sentir Nossa Senhora é uma experiência individual ou alguns lugares propiciam, viabilizam esse sentimento de uma forma maior, quando está numa catedral ou em outros lugares, né? Ou o senhor acha que isso é uma coisa pessoal? O melhor lugar para a gente ter esse contato é no coração. O nosso coração pode sentir a presença de Nossa Senhora à beira de um rio, como eu senti, pode sentir a presença de Nossa Senhora no meio, dentro de uma catedral, pode sentir a presença de Nossa Senhora em uma música, aí é o coração. E o coração é o templo maior de cada pessoa. Então, meu amigo, pode surgir no momento de oração, numa busca, ou pode surgir quando Deus está buscando a nós. Então, Deus é quem sabe. Quando saiu o livro, eu comprei o livro, eu achei ele bonito demais, essa capa aqui. Ele fica na minha casa, assim, igual um quadro. E algumas vezes, um bocado de vezes, eu trabalho com o Joé, atendendo alguém, e falou assim, nossa, eu estava sentindo a presença da Virgem Maria, eu olhei para o lado, tinha esse quadro. Algumas vezes. E eu quero que você fale assim, se cada obra de arte que contém a presença, a graça de Maria, é uma maneira dela tocar o coração da pessoa que vê. Há quantos anos pintores e outros artistas procuram retratar Maria, né? Então, eu penso que tem pinturas maravilhosas, coisas maravilhosas. Aquilo que eu disse, o belo toca o coração. O belo toca o coração. Então, há muitas imagens, há muitos quadros belíssimos da Virgem Maria, não só da Virgem Maria, quanto que tantos outros mensageiros de luz que aqui vieram, e toca o coração da gente. Meu nome é Thaisa, eu estou querendo saber, porque o senhor disse que o senhor não gosta muito de ficar trabalhando muito no poema que o senhor escreve, quando o senhor sente que tem que escrever. Eu estou querendo saber o momento, como que foi quando o senhor escreveu O Teu Olhar. É um poema assim, eu estive até falando com a minha querida tia Dalca sobre esse poema. Foi um sonho que eu tive. Foi um sonho. Eu tenho um hábito de sempre andar com uma caneta, um pedacinho de papel. E quando eu durmo, na minha cabeceira também tem. Foi um sonho. Eu sonhei que tinha um olhar no alto e eu buscando aquele olhar, o tempo todo buscando aquele olhar. Aí, quando eu acordei, só foi escrever. Então, uma coisa assim muito, muito simples. É um poema muito simples. Eu sonhei buscando um olhar, e aí eu terminei o poema falando de Jesus, que, pelo menos, aquele olhar que eu vi me fez lembrar de Jesus. Não vou dizer que seja o olhar de Jesus, que eu não tenho essa convicção para dizer, mas me fez lembrar. Então, foi um sonho. Gostaria que o senhor falasse melhor a respeito do processo de criação. Se é sempre através da intuição, como veio no sonho, no barco,
Ou se o senhor, assim, diante de algum tema, o senhor também cria esse processo de criação. Na prosa, né, quando eu escrevo prosa, que, na verdade, eu escrevo pouquíssimos poemas. Agora, quando eu escrevo uma crônica, ou até mesmo o meu próximo livro, inclusive, é uma fábula, né? Então, já é um outro processo. Aí eu já me debruço sobre o assunto, aí, dependendo do assunto, eu estou começando a escrever algumas crônicas sobre a minha viagem à Índia, aí eu já faço uma pesquisa. Claro que eu tenho sempre as minhas anotações. Eu vou falar um pouquinho no meu próximo livro, que é um outro processo de criação, que é uma fábula. É uma fábula em que eu falo de água, de lua e de mãe. Então, já é um trabalho de prosa mesmo, né? Então, eu acho que, hoje em dia, se bem que quando eu escrevo a prosa, ela também tem um conteúdo poético. Mas, hoje em dia, eu tenho escrito muito mais prosa do que poemas. Então, o meu processo de criação na poesia é de uma forma e meu processo de criação na prosa já é de outra. Eu já uno a inspiração e também a transpiração. Vou chamar a nossa convidada, então, para encerrar? Sim, vamos. O senhor Edson preparou uma surpresa para vocês, para nós hoje. Vou convidar a cantora Adana Cambeba. Ela é uma índia do povo Amágua, do povo Cambeba, também conhecido como povo Amágua, que tem o significado de povo das águas. Esta canção é a tradução da reza da Ave Maria, a reza cristã, né? E vai ser cantada em língua tupi, tupi amazônico. É assim. Ave Maria, graça teresemua, Yaneyara tupana neirumu, Puranga perinde, Cunhaita sui, Puranga uiri, Nembira Jesus. Santa Maria, Tupana Manhã, Rirurire, Yande pecadorita rupi, Kuiri, Amanurame, Kuiri, Amanurame.